Vamos Amém. lá que a gente tem muita coisa para a gente ver essa noite. A primeira delas vou ter o privilégio de apresentar o nosso palestrante da noite. David Ingram foi um dos nossos amados pastores lá em Fortaleza, e eu digo que muito dos cabelos brancos ou da falta dos cabelos são culpa de uma galerinha que tinha lá na década de 80 e 90. Então, irmão, desde já, nosso muito obrigado por você estar compartilhando um pouco desse momento conosco, e muito obrigado em especial em ter aceitado o nosso convite. Então, tá contigo, meu irmão. Estamos para ouvir. Obrigado, Wellington. Para mim é uma honra estar com os irmãos. O pessoal falando meu português não é outra coisa não, a não ser a graça de Deus e um amor muito grande por meus irmãos brasileiros e o Brasil. Eu Meus pais me arrastaram literalmente para o Brasil quando eu tinha 16 anos, não gostei, só esperava a hora de ir embora, voltar para os Estados Unidos, fazer faculdade, e mal sabia eu que acredito que Deus tinha outros planos, e metade da minha vida tem sido no Brasil, e me considero privilegiado por causa disso. Eu que tenho aprendido com os brasileiros, com cearenses, os nordestinos, já estive muitas vezes em Recife, não, assim, olhando para as telas, eu não conheço muitos dos irmãos, além do Wellington, mas em Cristo a gente é família, e isso que importa. Eu fico muito feliz que os irmãos estão se deixando serem preparados de uma forma mais profunda para seguir a Jesus, serem fiéis a Jesus, serem amantes da igreja, apaixonados pelo reino e desejosos de crescerem, frutificarem para a honra e glória de Deus e ajudar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Eu amo o Wellington por muitos motivos, mas uma das coisas é a visão que ele tem, a paixão por ajudar outros a também seguirem Jesus, e isso me alegra muito, que de alguma forma lá em Fortaleza ele pegou essa visão, foi infectado por um vírus saudável e que traz bem para esse mundo. Então eu agradeço o Wellington, agradeço os irmãos, e para quem não me conhece, qualquer hora, durante essa noite, eu prefiro que a gente tenha um diálogo e não só uma palestra que vocês vão ouvir. E qualquer hora que vocês quiserem, levanta a mão, acena, faz alguma coisa e faz alguma pergunta e vou tentar responder. Eu gostaria de pedir a Deus um acompanhamento especial, uma presença especial nesse momento, depois a gente parte para a palavra. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui unidos por essa tecnologia maravilhosa que une pessoas distantes a milhares de quilômetros nesse momento para nós falarmos daquilo que é mais importante nesse universo, que é o nosso relacionamento contigo e uns com os outros e nosso papel nesse mundo, Pai. Te agradeço por esse momento, te agradeço por esses irmãos que têm sacrificado um pouco da sua noite para estar aqui e têm se sacrificado, Pai, para aprender melhor a seguir a Jesus e trazer outras pessoas para esse mesmo caminho. Eu peço suas bênçãos sobre nosso tempo junto essa noite, que reine a paz, que o seu Espírito Santo tenha espaço em nossos corações, em nossas mentes, e que seja aquele que, em última análise, que vai trazer essa palavra para nós, e nos instruir, e nos conduzir, nos levar, Pai, aonde devemos estar para melhor te servir, melhor te honrar, e melhor para cooperar contigo na salvação desse mundo. Eu te peço, te oro, te agradeço hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.
Então, conhecimentos, alguma coisa, talvez podemos fazer isso, mas o meu plano é baseado no princípio que os irmãos devem estar já familiarizados com esses 2 capítulos, sabendo que era isso que a gente ia tratar hoje. Sabe a história do povo de Israel, que Deus, depois de séculos, chamou o seu servo Moisés, tinha preparado Moisés já, e agora Moisés está com esse povo, eu diria, interessante, para levá-los para a terra prometida. E nós pegamos a história no meio do caminho. Mas antes de falarmos sobre aquilo que a gente vê em Moisés, que talvez possa servir para nos ajudar, quando os irmãos... bom, vamos ser... primeiro vamos pensar nas outras pessoas. Quais as reclamações ou murmurações que os irmãos costumam ouvir na igreja? Os irmãos... o que as pessoas costumam reclamar? Necessariamente, você não precisa ser específico, mas a grande expressão é: e se a igreja fizesse isso? E se a igreja fizesse aquilo? Eu não estou dizendo o objetivo, mas e se? Por que a gente não faz? E se a gente fizesse isso? E se a gente fizesse aquilo? Aí você pode botar os 3 pontinhos e completar com qualquer assunto que venha da igreja, mas isso você vai ver em qualquer congregação. Sempre alguém querendo dizer, e se, e por que não faz? É uma forma, de certa forma, a pessoa está fazendo uma crítica suave ao que está sendo ou não está sendo feito, né? Mas... Em contrapartida, tem aqueles que, enquanto um estão falando em si, o outro estão dizendo, mas não dá, não tenho tempo, né? Não é minha função, né? Sempre jogando a culpa já para o outro, né? Só meio completando, desculpa, o que o Wellington está dizendo. Enquanto uns estão dizendo e se, o outro está dizendo não dá, não tenho tempo, não tenho capacidade, né? Não tenho a possibilidade. A reclamação que é sempre a responsabilidade dos outros, né? Exatamente. Sempre algumas reclamações, né, de comparações, né? Porque nós não somos iguais a tal, né? Porque nós não fazemos igual a eles, né? Porque não, os bancos não são iguais os deles, né? Porque a cor da parede não é igual, a cruz que tem lá em cima não é igual, coisas desse tipo. Tem uma história nas escrituras, inclusive, né? O povo chegou para Samuel e disse, olha, a gente quer ser como as outras nações, a gente quer ter um rei, e olha que deu, né? Pois é. Mas é uma reclamação que as pessoas fazem, é mesmo, né? Agora, os irmãos, vamos ser um pouco mais pessoal agora. Os irmãos já reclamaram de alguma coisa na igreja? Eu quero saber quem é o primeiro a se acusar. Eu tenho até vergonha de abrir a câmera. Eu sou suspeito. O objetivo não é ouvir as reclamações dos irmãos, por isso que a minha câmera está desligada, por isso. Alguém tem que se dedurar, certo? Mas por que o ser humano tem tanta facilidade em reclamar? Por que ele faz isso tanto? Acho que um dos motivos, Davi, é porque a gente gosta muito de comparar as coisas. Né?
Mas, infelizmente, nós não somos capazes de fazer até melhor. Né? É só questão de murmuração mesmo, como o povo de Israel. Uma das atitudes mais fáceis do ser humano é o criticar. É verdade. Por que que ele é fácil? Porque qualquer coisa que você vai fazer que não seja criticar, exige ação, exige esforço e exige compromisso. O criticar não precisa nada disso. É só abrir a boca e apontar Só abrir a boca, só mexer a boca. Só abrir a boca e apontar o dedo. Você não é, você não é, você não. Agora, qualquer coisa diferente do criticar, irmão, vamos fazer diferente? Eu tenho que dar o exemplo e dizer, ó, eu vou carregar junto contigo. Irmão, vamos fazer isso? Vamos limpar as cadeiras? Irmão, vamos fazer isso? Tudo tem que ter uma ação e uma reação. O criticar, não. O criticar é só apontar. Interessante, Daniel. A gente vai voltar, de certa forma, a essa realidade, essa questão de avaliação, de autoavaliação. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso. Irmãos, há uma pequena frase no texto que me chama muita atenção e se o irmão ouvir alguma coisa hoje à noite, se prestar atenção em alguma lição nesse texto da Bíblia ou no nosso diálogo hoje, que seja isso. Moisés, diz a palavra, era o homem mais humilde, mais manso. A Septuaginta usa a palavra manso, mais humilde sobre a face da terra. No reino de Deus, deixa eu falar, no cristianismo, eu estou falando naquela essa realidade maior, qualquer um que fala em Jesus, diz que pertence a Jesus, igreja, vai de ortodoxo a católico, a luterano, a Igreja de Cristo, tudo que é do mundo cristão hoje, a gente vê culto a personalidades. Isso não é só lá no Brasil, não. Eu já ouvi muitos brasileiros reclamando sobre isso, não é característica só brasileira, não. Aqui também tem a mesma coisa, nos Estados Unidos, tem outros lugares do mundo, tem aquela alta promoção, e nós vemos isso de várias formas, mas eu creio que, para nosso objetivo hoje à noite, a questão das reclamações, das murmurações, em grande parte, nascem porque falta humildade na pessoa. A pessoa acha que é melhor, a pessoa acha que faz melhor, a pessoa acha que entende melhor, a pessoa acha que a ideia dela é melhor. Pode até ser, vou falar sobre isso daqui a pouco, mas eu creio que, da mesma forma, eu acho que isso começou no Jardim de Éden. De certa forma, o adversário, né, a serpente, fez uma murmuração contra Deus, né? Ele disse, olha, Deus está fazendo isso, não é porque é o melhor caminho, não. O melhor caminho é você me ouvir e você comer esse fruto, porque vai fazer bem para você, né? E aí depois a gente vê que logo, quando Deus cobra Adão, ele reclama sobre a mulher que Deus deu para ele e, de certa forma, Deus, porque ele fala, olha, foi a mulher que tu me deste. Então ele já veio reclamando da mulher, reclamou de Deus. Aí Deus confronta a mulher diz, não fui eu não, foi a serpente. Essa serpente é a criação do Senhor. O texto não diz, mas a implicação está aí. Tá? Então, essa questão de reclamação, Adão e Eva estavam achando, ao decidir comer, eles estavam achando que sabia mais que Deus. Eu acho que a questão das murmurações, das reclamações, falta humildade. Então, trazendo para nós, esse grupo aqui hoje à noite, irmãos, para mim, todo o resto que a gente aprender
para seguir a Jesus, se não houver humildade, vão estar presentes em nós distorções, ou seja, da palavra de Deus, ou seja, da presença do Espírito, seja da nossa forma de tratar as outras pessoas, seja nosso próprio relacionamento com Deus. Né? A humildade nos ajuda a nos colocar à disposição de Deus, nos colocar na presença de Deus para sermos formados com Ele. Eu não sei mais que Deus. Muitas vezes eu não sei mais que... Eu aprendi lições com minhas filhas quando eram pequenas. Eu acho que nós que temos filhos já passamos por isso. Então, eu espero que hoje a gente possa, se Moisés vai servir de exemplo para nós, que a gente tenha essa característica. E a gente seja humilde diante de Deus, diante da palavra dele, diante da ação do Espírito, diante dos irmãos. Em todo momento, a humildade, a gente pensa em Moisés como esse grande líder, mas está aqui na palavra. Moisés era o homem mais humilde da terra. Então, como é que ele conseguiu isso? E é isso que eu espero que a gente possa ver hoje. Como é que hoje a humildade não é mencionada e muitas vezes nem imaginado quando se fala de liderança, né? Geralmente se fala de influenciar, de controlar até, de fazer com que os outros sigam você. Né? E eu não estou julgando a questão dos méritos de influenciar pessoas, de trazer pessoas juntos. É apenas essa questão que muitas pessoas entendem que humildade é bom ter como característica pessoal, mas como líder eficaz, a humildade não é muito importante, não. Eu diria que é de suma importância. E sem a humildade, Deus não tem espaço para fazer a obra na nossa vida e depois na vida dos outros. E eu acho que é isso que nós queremos. Não é minha obra, não é a obra do Wellington. O que o Wellington vem fazendo com os irmãos não é obra dele, é a obra de Deus. É o Espírito agindo entre nós, é a gente dando espaço para o Espírito. Então, se há uma lição para nós hoje, a primeira lição para mim seria isso, de sermos humildes, né? de reconhecermos a grandeza de Deus, reconhecermos o valor dos irmãos, reconhecermos a necessidade de nos colocar à disposição dos outros. Humildade se faz necessário e eu creio que deve sempre estar no topo das nossas listas quando nós falamos com Deus, buscando sermos transformados para Ele, sermos humildes, né? Deus honra aqueles que se humilham diante dEle. A graça de Deus está disponível para aqueles que se humilham na presença do Senhor. Lembra do Tiago, né, o que ele falou no livro dele. Então, que isso seja a lição principal que a gente tem em mente ao olhar esses outros princípios da vida de Moisés. Uma das cenas que mais marca para mim nesses 2 capítulos em Números é esse momento em que Deus chama aqueles profetas, né, para compartilhar o Espírito, né? E eu acho até curioso, mas isso para mim se torna um pouco mais importante quando depois levanta os próprios irmãos de Moisés contra ele, dizendo, olha, Deus não falou para nós também? Né? E o que Deus faz nessa hora? Eu acho muito interessante que Deus fala que ele compartilhou o Espírito com aqueles 70 homens, por exemplo. Mas ele disse que havia uma coisa especial no relacionamento dele com Moisés. Ele falava com Moisés cara a cara, como se fosse. Moisés via a forma de Deus, como ele diz. Aí,
Aí um outro grande questão, que era isso? Não quero falar sobre isso hoje à noite, para não embaranar a coisa, tá? Mas havia uma aproximação entre Moisés e Deus que, para mim, serve de exemplo. Talvez provavelmente eu não vou ter o mesmo tipo de experiência da presença de Deus como Moisés teve. Deus disse até que era única aquele relacionamento, né? Que era o relacionamento entre ele e Moisés. Mas, sem sombra de dúvida, a gente vê muitos exemplos, mas o melhor seria o próprio Jesus. E estar na presença de Deus é essencial para pensar em fazer alguma coisa nesta vida para honrar e glorificar a Deus, para ajudar a estarmos mais bem informados em Cristo, a ajudar outras pessoas a caminharem seguindo Jesus fielmente. Se eu não passar tempo na presença de Deus, eu não vou saber quem é Deus, eu não vou saber como é Deus, eu não vou entender muito bem o que Deus quer de mim, eu não vou entender muito bem como Deus quer que eu seja nos relacionamentos que eu tenho, nas situações que eu enfrentar, diante das... ou das vitórias, ou dos desafios, ou até das derrotas da vida. Eu não vou saber isso se eu não andar na presença de Deus, se eu não passar tempo na presença de Deus. É isso que Moisés fazia, né? Lembra no Novo Testamento, quando, em 1 Coríntios 10, Paulo fala daquelas experiências que o povo de Israel teve no deserto, que, infelizmente, testaram a paciência de Deus, desonraram a Deus, assim, esqueceram daquilo que Deus tinha feito e partiram para todo tipo de imoralidade, de rebelião e tudo mais. Então, ali, quando Paulo fala sobre todos aqueles que caíram no deserto, ele diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, olha, cuida de você mesmo. Aquele que pensa estar em pé pode cair. Né? Então, eu acho que nós precisamos, antes de pensar, de enfrentar as reclamações, as murmurações da igreja, saber o que fazer em situações onde as pessoas estão insatisfeitas, é eu deixar Deus me preparar para aqueles momentos, estando na presença dele. Ter aqueles hábitos, né, espirituais. Às vezes a gente fala de disciplinas espirituais, de jejuar, de orar, de ter as práticas constantes de estar na palavra, de ter tempo de silêncio, de buscarmos uma vida mais simples, menos movimentado, ou menos cheio de coisa. Então, essas disciplinas espirituais não produzem em si o fruto do Espírito, mas eu criando esses espaços, o Espírito vai poder fazer o seu trabalho. Tá? E ao praticarmos esses hábitos, a gente se torna, tem a mesma raiz essa palavra, a gente se torna hábil para lidarmos com essas situações, que a gente vai falar especificamente daqui a pouco, de murmurações, de reclamações, dentro do corpo de Jesus. Então, vocês lembram, alguns anos atrás, aquele piloto na cidade de Nova York, teve aquele pane no avião, e ele pousou o avião dentro do rio, na cidade de Nova York, lembra? Eu vi uma entrevista depois, todo mundo se salvou. Foi assim, o avião pousou como se estivesse pousando na pista do aeroporto, pousou, todo mundo saiu, todo mundo foi resgatado, ninguém nem se machucou, eu acho. Mas o que me chama a atenção daquela situação, aquele piloto, depois, numa entrevista, a pessoa entrevistando ele, assim, fala com aquela sensação de maravilha, de, puxa vida, como é que o senhor conseguiu fazer isso? E sabe o que ele falou? Ele disse, olha, para mim não foi grande coisa.
Eu tinha treinado, eu tinha praticado isso há anos e anos e anos. Dia após dia eu faço pouso. Eu faço treinamento em simulador exatamente para coisa assim. Então, na hora, eu fiz o que eu tinha que fazer. Pronto, acabou-se. E eu fiquei lá pensando, poxa vida, e se eu na minha vida espiritual eu fosse assim? E se a palavra de Deus, dia após dia, está entrando na minha mente, no meu coração? Se eu estou com o jejum, dando espaço para o Espírito fazer a sua obra, se eu, através da simplicidade na minha vida, desocupar a minha mente, meu espaço e dar mais espaço, dar mais tempo para Deus trabalhar na minha vida. Né? Quando chegar aquele momento do pane, o Espírito vai ter espaço e eu vou conseguir cooperar com Deus para ajudar que naquela situação, por mais difícil que seja, que Deus seja glorificado e o corpo dele seja edificado. Então, irmãos, eu preciso imitar Moisés e estar sempre na presença de Deus. Talvez eu não consiga, ou talvez Deus não faz mais isso como ele fez com Moisés, mas ele nos dá... Jesus fazia isso. Por que ele fugia das multidões? Para estar na presença de Deus. Como é que ele começou o ministério dele? Antes de ir para o público, ele foi para o deserto, né, para estar com Deus. Satanás foi lá, fez a obra dele também, tentou derrubar Jesus, não conseguiu. Por quê? Jesus estava na presença de Deus. Né? Então, que nós possamos imitar Moisés em estar na presença dele. Não há maturidade espiritual sem estar na presença de Deus, dia após dia, dedicando-se a ter esses hábitos. E cada pessoa vai ter sua vida de hábitos espirituais, conforme sua possibilidade, conforme os horários que você tem, conforme aquilo que... Assim, tem N hábitos espirituais que as pessoas... que você pode aprender a dar espaço para o Espírito, e você dando esse espaço para o Espírito, você vai estar preparado para o que Satanás jogar pelo caminho. Né? Deixa eu perguntar para os irmãos, eu não sei se vocês têm falado nessa caminhada que vocês estão tendo, Tadel, vocês têm falado sobre disciplinas espirituais, todo mundo tem, alguém gostaria de falar, como é que vocês fazem? Algum plano que você tem diário, regular, de estar na palavra, de jejuar, de orar? Como que os irmãos fazem isso na sua vida? Um por vez, por favor, que é para não causar confusão. O silêncio é uma disciplina espiritual, né? Davi, como eu tenho uma natureza muito inquieta, né? Então, eu gosto de conversar com Deus andando, caminhando. E eu gosto de conversar com as pessoas enquanto eu ando também, né? Uhum. Então já para... E eu faço do andar, nessa época de Covid, meu próprio exercício, né? Também. Uma boa. Então, é isso. Mas a mente, ela vaga por muitos caminhos, né? E nessas minhas andadas, realmente, eu fico vagando às vezes. Não é só conversando com Deus, né? Mas Deus está comigo, né? Eu sinto a presença dele. Amém. Caminhando. Eu gosto de lembrar do passado e de como eu não via Deus atuando e agora eu vejo, né? Uhum. Então, amém, nessa caminhada que a gente tem na fé, não é? Com Jesus, não é? É necessário parar. O difícil é parar, né? Parar. E, como eu falei, há muitas formas de nós acharmos hábitos que permitem o Espírito Santo agir em nossas vidas. Eu, por exemplo, gosto de pescar. Né? Meu pai tem uma pequena lagoa no sítio do meu pai,
E aquela emoção de fisgar um peixe, assim, não tem nada igual na vida. E eu não estou falando de piabinha, não. Estou falando de peixe que tem 2 quilos, 3 quilos, 3,5. Aquela emoção não tem nada igual. Mas, às vezes, tenho uma pequena embarcação, que às vezes eu fico, às vezes lá. E, às vezes, é muito cedo de dia, às vezes é no fim do dia, perto do pôr do sol. E, às vezes, eu tenho que parar e ficar lá só olhando a natureza, vendo os pássaros que tem por perto. Às vezes eu estou perto da beira da lagoa e eu vejo a aranha fazendo a sua teia lá, e quando é bem cedinho de manhã, já tem aquele orvalho que deixa bem definida a teia da aranha. Eu tenho horror à aranha, assim, me bota num quarto com cobra, com rato, com tudo que você imaginar de ruim, mas não a aranha. Eu detesto a aranha, mas eu acho lindo, maravilhoso à distância. Então, aqueles momentos, às vezes eu faço de propósito, eu paro, eu esqueço dos peixes e eu penso em Deus. É como alguém falou certa vez, a religiosidade é o homem sentado no culto pensando em pescar. A espiritualidade é o homem pescando pensando em Deus. Né? Então, aquele momento é algo que eu dou para Deus. E Deus ali vai me formando. Né? Eu não preciso nem lembrar de algum versículo bíblico. Eu não preciso pegar meu telefone e ficar olhando o texto do dia. Né? Não, eu estou lá com Deus. Eu dou aquele momento para Deus. E aquela paz, aquela tranquilidade. Então, eu não me refiro apenas a um momento que eu separo para orar e ler a palavra. Eu falo de hábitos que eu tenho. Pode ser o hábito de, se eu pegar transporte público lá na frente, quando a vida tiver uma certa normalidade de novo, eu tenho o hábito de me encostar em alguém e talvez eu possa falar alguma palavra de bondade, de paz para aquela pessoa. Talvez nem mencionar o nome de Jesus, mas eu falar uma coisa boa para aquela pessoa. É um hábito. E o Espírito vai usar aquilo para me formar. Está entendendo o que eu estou falando? Não estou falando só da minha leitura e minha oração com Deus. Eu estou falando de uma vida em que eu crio hábitos que dá espaço para o Espírito Santo trabalhar em minha vida. E eu creio que Jesus tinha isso. Eu creio que pessoas ao longo da história, tanto antes como depois de Jesus, pessoas que haviam um relacionamento com Deus e encontravam formas de deixar Deus trabalhar nas suas vidas. Pode ser no silêncio, no início do dia, longe de qualquer outro ser humano. Pode ser no meio de uma multidão, né? No centro da cidade, assim, 10 minutos antes do banco abrir, na segunda-feira de manhã. A gente encontra aquele espaço para estar com Deus. De uma forma ou outra, a gente pode fazer isso. Não seja criativo nisso. Né? Agora, uma outra coisa a respeito de Moisés que eu vejo nesses 2 capítulos, quando os irmãos escutam reclamações de outras pessoas, pode ser na igreja, pode ser seus filhos, pode ser seu cônjuge, pode ser seu patrão ou de algum empregado. Quando você escutar reclamação, qual é a sua primeira reação? Acho melhor ficar calado. Silêncio. O silêncio aí melhorou a resposta, né? Boa, John. Boa, Esses últimos dias eu tenho só escutado reclamação, então é melhor ficar calado. Eu paro para escutar bem atenciosamente. Eu acho que se tem uma coisa que a idade tem ajudado, é a tal da maturidade. Eu estou pensando, refletindo, bem tranquilamente, e aí é que eu dou alguma resposta, ou se não, bem tranquilamente. Isso é bem diferente do Wellington, mais novo, que a resposta estava sempre na ponta da língua, tinha que ter isso, era muito elétrico, então
eu acho que a maturidade tem ensinado isso também, a refletir, não só sobre a crítica, a elogio também. Eu acho que sempre tem que refletir um pouco mais, até para poder responder de maneira mais precisa. Não vejo a hora de ter tua idade, então, Wellington, por favor, que a minha não chegou lá ainda, não. John, tem uma coisa que me disseram uma vez, e eu acho que o Davi vai lembrar disso. Lembra de uma expressão que o Osmildo usava, que acho que ele dizia assim, ser passado na casca do alho. Lembra que isso é a cara do Osmildo, né, Davi? Então, eu acho que a história da minha vida me fez ser passado na casca do alho. Eu acho que é por isso que não precisei ficar tão mais velho para ficar um pouquinho mais experiente. Como a gente está falando de Moisés, vocês lembram quando... vários momentos na vida de Moisés, Moisés chegou e reclamou para Deus. Né? Por que ele não foi torrado que nem aqueles outros? Né? O Jó, durante, assim, no livro de Jó, na nossa Bíblia, durante 37 capítulos, é só Jó reclamando de Deus. Né? Há um momento no Evangelho de Lucas, eu lembrei disso ontem, quando o anjo vai falar para Zacarias, que ele vai ter um filho, ele diz, mas peraí, eu estou velho, como é que eu vou ter um filho? Quando o anjo vai falar com Maria, Maria diz, peraí, eu sou virgem, como é que eu vou ter um filho? Mas o que aconteceu com Zacarias? O que o anjo fez para Zacarias? Fez ele ficar mudo. O que aconteceu com Maria? Engravidou. Quase que perde o marido. Cabeça, né? Quase que perde o marido também. Oi? Quase que perde o marido também. Davi, desculpe. Não, pode falar, irmão. Pode falar. E para aproveitar essa série de exemplos que você deu, né, como a gente encaixa também o fato de Jesus, né, ter dito até quando eu vou estar no meio de vós, né? Geração incrédula, né? Só para... Eu acho outro também Abacuque, né? Abacuque. Abacuque reclamou porque Deus estava demorando, reclamou da resposta de Deus, né? Abacuque em si fez ali uma balança, né? A balança. Então, isso tem duas coisas aqui que eu acho importante a gente pensar. Primeiro, já foi falado, e eu creio, irmãos, o Wellington tem razão, o Samuel tem razão, eu tenho aprendido. Normalmente, hoje, eu consigo lembrar dessa lição na hora, às vezes ainda falho, mas mesmo que a pessoa falar, mesmo que a pessoa reclamar ou murmurar, e à primeira vista, para mim, não tem cabimento, ainda assim, eu quero parar e refletir. Alguém, levanta a mão, se você nunca mudou de ideia, você acreditava uma coisa, pensava uma coisa, e você nunca mudou de ideia na sua vida. Levanta a mão, se você nunca mudou de ideia. Todos nós temos essa experiência na vida. A gente pensou uma coisa, depois veio mais informação, e aí a gente mudou de ideia. Então, eu posso estar errado. Então, eu creio que as murmurações, as reclamações vêm. Então, à primeira vista, eu devo parar e pensar, será que essa pessoa tem razão? Porque nenhum de nós consegue 100% ver como uma outra pessoa vê a mesma situação. Todos nós temos bagagem, todos nós temos experiências. Pode ser porque a gente é homem ou mulher, pode ser que a gente é rico ou pobre, alto, baixo, gordo, magro, doutorado 3 vezes, ou simples homem do campo. A gente tem bagagem, isso afeta a forma que a gente vê, da forma que a gente vê as coisas na vida. Então, a primeira coisa que eu quero fazer quando eu vi reclamações ou murmurações
é ouvir. De repente, a pessoa tem razão. Né? A segunda coisa a respeito disso, que a gente vê que há reclamações registradas nas Escrituras que Deus ouviu e aceitou. Né? Assim, tem hora que eu vejo que Deus é casca grossa, ele não se fere facilmente, né? Então, ele aceitou toda aquela descarga de Jó sem problema, né? Estou aqui para ouvir mesmo. Aí chega o momento que ele descarregou em cima de Jó também, né? Mas ele é casca grossa, eu já falei para pessoas, olha, pode chegar para Deus e reclamar, você não vai machucar Deus, não. Pode chegar e reclamar. E como é que tem outras reclamações e murmurações que Deus exterminou pessoas, dezenas, milhares de pessoas, por causa de murmurações. Assim, a nação de Israel, você lembra? Todos aqueles milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas, a gente não sabe ao certo quantos eram, mas toda aquela nação, ou aquela multidão, melhor dizer, que saiu do Egito, quantos entraram na Terra Prometida? Duas pessoas. Por quê? O povo reclamou. Então, irmãos, e aqui eu vou dar minha opinião, certo? Isso é Davi, capítulo 18, versículo 39. Eu acho que, por exemplo, aquela situação com Zacarias e Maria, tinha alguma coisa que só Deus podia detectar ali. Como é que Davi viveu todas aquelas coisas, fez tudo aquilo que ele fez e Deus ainda falar, olha, Davi é um homem segundo meu coração. Um assassino, um adúltero, um homem vingativo às vezes, um homem mesquinha. No leito de morte, ele mandando o Salomão, ó, não deixa aquele descer a cova de cabelo branco não, hein? Vamos lembrar Davi. Primeira vez que a gente encontra Davi, aliás, antes de encontrarmos Davi, Samuel vai lá para casa de Jessé. E Samuel tem na cabeça dele a ideia de quem deve ser rei. Aí ele aprende uma grande lição. Qual é a lição que ele aprende? Deus olha o coração. Deus olha o coração. Então, irmãos, isso é para mim, isso é para você. Olhe para que sua reclamação, sua murmuração não vem de um coração contra Deus. Um coração revoltado com Deus. Um coração fechado para Deus. Um coração descrente. Eu não vejo, assim... Olha, Zacarias era sacerdote. Ele deveria saber e lembrar daquela história de Samuel. Como foi que Samuel nasceu? Foi uma resposta de oração. Para mim, foi um milagre. A mãe dele orou, e orou, e orou, e orou. E Samuel viu que ela estava chorando, ia lá todos os anos, chorava, orava, e ele disse, o que tu quer, mulher? Ela disse para ele que queria um filho, aí disse, ó, vá para casa que vai ser... Aí ficou grávida. Aí vocês lembram, o cântico dela é muito parecido com o cântico de quem? Maria, em Lucas capítulo 2. Né? Então, Zacarias deveria ter lembrado daquela história. Tudo com Deus tudo é possível. Ele deveria saber disso. Né? Isso não é coisa que só foi inventado com Jesus. Com Deus tudo é possível. Isso vem séculos antes. Maria, no caso dela, eu creio que a dúvida dela não veio de um coração descrente, e sim, bom, eu não sou virgem,
Mas mesmo assim, as palavras dela com aquele anjo foi, olha, eu estou aqui, o que deve é. Né? Então, eu creio que havia algo diferente no coração. Esse é meu pensamento, tá? Então, quando a gente escutar as reclamações, as murmurações, vamos ouvir e vamos ver se a gente ajuda a pessoa que está fazendo aquela crítica, aquela reclamação, aquela murmuração, ou que a gente possa enxergar o que ela está reclamando e ver uma certa razão, ou que a gente pode ajudar a pessoa a, de coração, ver algo diferente. E não ir logo, como eu queria durante tantos anos da minha vida, eu queria logo ir para o combate. Né? Eu já vinha armado até os dentes quando alguém reclamava. Não era o caminho de Moisés. Tanto é que Moisés, você lembra a atitude de Moisés? Né? Tem muito líder que, assim, a atitude dele é as pessoas reclamando, Deus, acabe logo com a raça desse povo. Moisés disse o quê? Eu prefiro morrer. Eu mesmo. Me mato. Né? Mais tarde, Moisés, olha, se é para salvar o povo, pode tirar minha vida, pode tirar meu nome do seu livro, que eu não quero, não. Mas não destrua esse povo. Né? Então, eu estou começando a pregar. Irmãos, se vocês estão fazendo anotações aí, eu vou falar bem rapidinho, quatro, quatro características que eu acho que a gente vê em Moisés. Depois, no tempo, a gente vai até que horas, velho? Não. Depois eu volto e eu faço busque a sabedoria divina. Né? Moisés, por estar sempre na presença de Deus, ele sabia que o caminho dele, o caminho que ele achava, e ele aprendeu isso a grande custo. Nem sempre o caminho que ele queria era o caminho mais certo. Lembra aquela instrução de Deus de falar a rocha e conseguir água para o povo? Aí Moisés achou que, não sei a razão, mas ele achou que ele deveria bater na pedra e deu mal. Né? Então, como diz o Tiago, mais uma vez, aquela sabedoria que vem de Deus, que vem do trono de Deus, é uma sabedoria pacífica. Lembra a questão de humildade, de mansidão? A sabedoria de Deus não chega assim, quebrando pau, não chega jogando em cima da cara, jogando as coisas na cara dos outros, não chega para arrebentar. A sabedoria divina chega de forma pacífica para ajudar a rebanhar, a juntar as pessoas para todo mundo ir no mesmo caminho do Senhor. Né? Então, junto com a humildade, todo dia, toda hora, a gente deve pedir a Deus a sabedoria dele, não a minha sabedoria. Eu aprendo as coisas na vida, eu espero que Deus, através de situações, eu tenha aprendido alguma coisa na vida, mas a sabedoria mesmo, que nos ajuda a lidar, nesse caso, com reclamações, com murmurações, essa sabedoria vem de Deus. Né? E vai ser algo pacífico, vai ser algo que ajunta, não espalha, algo que levanta, que edifica, que não derruba, que não destrói. Né? Essa é a sabedoria de Deus. Tá? Uma outra característica de Moisés que a gente vê, às vezes a gente pensa, eu sinto pelo menos que a gente pensa que tem que mostrar para Deus, ou tentar mostrar para Deus que a nossa vida está tudo em cima, tá tudo nos conformes, está tudo direito, e que a gente só pode chegar na presença de Deus quando a gente vê tudo em ordem na casa, né?
Mas a gente olha para Moisés, e Moisés chega para Deus assim, e ele é honesto com Deus. Deus, eu quero morrer, eu prefiro morrer. E é interessante, Moisés não é a única pessoa nas Escrituras que faz isso, lembra? Jó queria morrer. Elias, ou Jeremias lamentou o dia que ele nasceu. Né? Elias queria morrer. Né? Graças a Deus, Deus não concedeu para esses homens antes de eles cumprirem a missão. Mas Moisés chega e ele é honesto com Deus, ele é franco dele, ele tem um relacionamento autêntico com Deus. Né? Eu creio que nós temos toda liberdade de chegar para Deus e dizer: Deus, meu sapato está apertando. Eu não estou aguentando isso, não. Ou chegar para Deus e dizer: Deus, puxa vida, você me falou isso na palavra, eu não prestei atenção. Né? Ou, Deus, eu tô pedindo, o Senhor não está concedendo, eu não estou gostando muito disso, não. Eu tô aqui ficando impaciente. Seja a forma que for, Deus quer desenvolver um relacionamento autêntico com a gente. Da mesma forma que a gente tem com outras pessoas. Pensa o seu melhor amigo ou cônjuge, que a gente tem um bom relacionamento e a gente pode chegar e conversar com aquela pessoa, o que for. A gente pode fazer isso com Deus. Eu não tenho que chegar com Deus com aquela linguagem toda florida e toda bíblica. Desculpa, eu não estou querendo fazer graça, mas entende o que eu estou falando? Eu não preciso chegar com Deus com pretensões. Eu preciso chegar para Deus e abrir meu coração. Afinal, eu posso esconder alguma coisa de Deus? Posso. Então, é melhor ser logo autêntico. E é isso que Deus quer. Deus quer um relacionamento que é a dois. Ou a quatro, né? 3 dele, 1 de mim, né? Deus quer um relacionamento real. Ele não quer que a gente, assim, assuma um papel, aquilo que a gente não é. Ele quer ouvir os nossos anseios, ele quer ouvir nossas reclamações, ele quer ouvir o que está apertando, o que está errado, o que está doendo, o que não está dando certo. E eu creio que na medida que a gente aprender a fazer isso, e olha, não é com aquele coração de arrogância ou de querer jogar em cima de Deus, eu estou sendo injustiçado pelo Senhor. Não é isso não. Mas chegar para Deus e dizer: Deus, eu não estou entendendo isso não. Porque eu creio que aí Deus vai ter espaço para mostrar para mim por que está sendo assim. Ele vai mostrar para mim ou a resposta, ou ele vai mostrar para mim por que tem que ser assim por enquanto. Ou, às vezes, não vai vir resposta nenhuma e eu vou ter que simplesmente confiar que Deus está cuidando das coisas. Mas Deus quer ter um relacionamento autêntico com a gente. Eu vou expor meu coração, meu íntimo para Deus. Eu creio que isso é saudável. Deus quer isso. Porque Ele quer trabalhar em mim, quer fazer mudança real em meu coração. E se eu não abrir minha mente, meu coração, meu íntimo para Deus, Deus não tem espaço para trabalhar como Ele precisa. Então, uma outra coisa, eu falei um pouco sobre isso já, mas só enfatizando, não fique só. Tá? Se está num pequeno grupo, tenha alguém que você está preparando, alguém com quem você vai compartilhar, alguém que vai... ou ter pessoas na sua vida com quem você pode fazer a mesma coisa que eu estava falando, que você vai fazer com Deus. Pessoa que você pode ter um vai e vem autêntico, que você pode falar dos seus anseios, das suas decepções, das suas frustrações, e ser ouvido, ser escutado, ser valorizado. Né? Não fique só em seu ministério. Tá? Deus chamou todos. Oi? Davi, muito obrigado por compartilhar. Eu não estou concluindo a sua mensagem, não. Só queria acrescentar que eu sou professor, eu tive a alegria, eu tenho há 20 anos uma senhora que é uma freira, né, que ela busca isso, ela vive isso, ela busca a presença de Deus, ela é sempre muito humilde para me perguntar onde é que está isso na Bíblia.
sabe? Aí eu fico impressionado com ela, né? Então ela me ajuda a planejar isso aqui, não é? Quer dizer, e ela nunca impôs. Eu acho que foi um presente que Deus colocou na minha vida, que eu curto muito o conversar com ela e aprender com essa senhora, né? Ela me mostra muito da natureza de Deus. Amém. Ó, não, eu não vejo outra coisa não a ser humildade nessa atitude, né? Eu posso ter minhas convicções doutrinárias a respeito do que eu vejo na palavra, que eu vejo que a Igreja Católica está distante daquilo que eu acredito. Mas não por isso eu preciso fazer de uma pessoa inimiga, né? Ou rejeitar aquela pessoa, recusar, aprender daquela pessoa, ou ajudar aquela pessoa a aprender, né? Eu agradeço a Deus, irmão, por essa atitude. Eu creio que é uma atitude saudável. É uma forma da gente conseguir aliados e não inimigos. Eu acho que Você... é uma atitude, eu acho uma atitude que vem do trono de Deus. A gente... E por coincidência, Davi, quando ela me disse, olha, eu tenho família em Fortaleza, eu vou levar um grupo, né? E ela, por outro lado, ela disse assim, eu quero uma pessoa para ensinar os jovens, vai ser você. E eu aceitei, durante um ano, ensinar. E ela me chamou para conhecer a família dela, né? Que ela dirigia uma Kombi, né? E fomos eu e os outros jovens para Fortaleza. E eu chamei para ela, vamos conhecer a igreja. Foi para Fortaleza, a igreja da qual eu faço parte, né? E ela entrou no prédio, ela disse, que coisa maravilhosa. Ela, veja, ela disse, finalmente eu encontrei uma igreja sem portas. Naquela época vocês estavam construindo a igreja. A igreja precisa ser assim. Por muitos anos a gente vai à igreja sem porta. Amém. Irmãos, a última... Obrigado, irmão, por isso. Isso me abençoou muito. Irmãos, a última coisa, isso eu vejo não só nesses 2 capítulos de Números, mas ao longo dessa trajetória de Moisés. Uma vez que Deus conseguiu Moisés como aliado, né, como alguém comprometido, e Moisés nunca esqueceu, eu creio, da missão, né? A missão de levar o povo de Deus para a terra prometida. Mesmo que ele ouviu de Deus que ele não ia entrar naquela terra prometida, ele continuou cumprindo a sua missão de levar o povo para lá. Então, muitas vezes, o que pode acontecer com as murmurações, as reclamações, podem nos tirar o foco da nossa missão, né? Pode nos tirar daquilo que nós queremos mais conseguir nesta vida. Eu oro para os irmãos, o Wellington tem me falado um pouco sobre o que os irmãos estão fazendo, e sem mais detalhes, eu diria que os irmãos estão querendo ser e fazer discípulos fiéis de Jesus. É mais ou menos por aí. Então, não deixe as reclamações, as murmurações tirar você da missão de fazer discípulo, de ser um discípulo fiel a Jesus. Não deixe tirar a sua visão de estar batalhando para amadurecer e ajudar outras pessoas a amadurecerem no reino de Deus. As reclamações, as murmurações, as pessoas podem tentar desvirtuar a missão da igreja, né? A igreja, para mim, existe para trazer as pessoas para Jesus e ajudar essas pessoas a serem mais parecidas com Jesus e irem para o mundo repetir o processo, né? E aqueles que chegarem depois repetirem o processo até Jesus voltar, né? Então, teria sido muito fácil
Moisés simplesmente largar a coisa. Não. Ele lembrou sempre da missão que Deus tinha dado para ele. Teria sido muito fácil ele, tá difícil chegar da terra prometida, então a gente vai para essa outra terra aqui que é mais fácil. Não. Moisés sempre lembrou da missão. Nunca esqueça da missão, irmão. A missão de sermos e fazermos discípulos fiéis de Jesus. Eu acho que tudo que eu fizer nessa vida precisa cooperar com isso, né? É ser um discípulo fiel, que inclui amar a Deus e amar o meu próximo. Eu acho que aqueles 2 mandamentos também podem ser, eu acho que inclui esse alvo. É uma outra forma de ver essa missão. A missão de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Para mim, isso desemboca em fazer, em ser e fazer discípulos fiéis a Jesus Cristo. Ou se pode pensar o inverso. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo é ser e fazer discípulo fiel. Né? Tudo é a questão do reino e a gente trazer as pessoas para o reino de Deus, para viver Deus nessa vida, aqui agora, e quando Deus decidir que chegou aqui, tá bom, acabou, Jesus, vá buscar meu povo, e a gente viver eternamente com Deus. Tudo é para sermos e fazermos discípulos fiéis a Jesus Cristo. E eu acho que Moisés é um bom exemplo disso. Então, alguma reclamação?